Olá a todos vocês que estão nos assistindo neste momento no nosso canal novo do YouTube. Que história é essa? Que história é essa? Traz assuntos de reflexão, de conhecimento, de história, por exemplo. Venha fazer parte conosco nessa grande viagem, nessa grande aventura pelo Que História é essa? Vamos falar hoje, inclusive, sobre a Guerra dos 100 Anos. Eu me lembro que há alguns anos eu trabalhava com um francês e eu citava essa guerra e ele ficava muito bravo. Mas você vai entender um pouquinho melhor agora. Antes disso, marque a sua rede de contatos e amigos, salve esse post para que você possa assisti-lo mais tarde e se inscreva no nosso canal e nos diga, você está na França, no Reino Unido, no Brasil? De que parte você está nos assistindo nesse grande planeta chamado Terra? Pessoal, a Guerra dos 100 Anos foi um conflito que marcou o processo de formação das monarquias nacionais da França e da Inglaterra. No plano político, essa guerra foi motivada pela crise política que tomou conta da França depois da morte de Filipe o Belo, em 1328. Buscando desfrutar das vantagens econômicas provenientes da unificação das coroas, o rei britânico Eduardo III exigiu o trono francês, pois era neto do falecido monarca francês. Além disso, o interesse econômico também explica esse desgastante confronto. Nesse período, os monarcas preocupavam-se em fortalecer seu poder político através da cobrança de impostos. Foi a partir dessa situação que ingleses e franceses disputaram um controle fiscal sobre a próspera região de Flandres. Por um lado, os ingleses buscavam controlar Flandres pelo fato de fornecer a lã utilizada pelos seus tecelões. Mas a França exercia o controle político na região por causa de antigos vínculos feudais. Em grande parte do confronto, os ingleses venciam os exércitos franceses, impondo uma pesada derrota. Entenderam agora por que esse francês que eu conheci ficou bravo? No ano de 1415, as tropas inglesas tomaram parte do território francês, aprisionando o rei Carlos VI e dominando a cidade de Paris. O triunfo britânico foi logo legitimado com a assinatura do Tratado de Troyes, que transferiu a porção norte da França para os domínios do rei inglês Henrique V. Até então parecia ser impossível que os franceses pudessem reverter a supremacia alcançada pelos britânicos. No entanto, no ano de 1429, o papel desempenhado por uma obstinada francesa chamada Joana d'Arc deu outros destinos para esse conflito. A obstinação dessa moça liderando um pequeno exército organizado pelo monarca Carlos VII, essa lendária guerreira conseguiu reconquistar a região de Orleans do domínio da Inglaterra. Logo em seguida, a euforia causada com essa conquista também possibilitou a retomada de Reims. Imediatamente os ingleses ficaram alarmados com os feitos daquela desconhecida camponesa. Enquanto Carlos VII foi aclamado como o novo rei da França, os ingleses planejavam capturar e assassinar Joana d'Arc. Aprisionada graças aos esforços do Duque de Borgonha, Joana d'Arc foi oferecida aos tribunais eclesiásticos sob a acusação de bruxaria. Até hoje, algumas mulheres são acusadas de bruxa. A história não mudou muito, não. Julgada e condenada, e o pior, antes disso, por influência da igreja, seja igreja católica, igreja protestante. Mas enfim, Joana d'Arc foi julgada e condenada, e a heroína francesa foi queimada viva na cidade de Rouen, no ano de 1431. Com isso, os ingleses almejavam abafar uma possível reação militar por parte da França. Enfim, as conquistas empreendidas pela santificada guerreira mobilizaram a população francesa em novas batalhas contra a Inglaterra. Espelhados em Joana d'Arc, os franceses impuseram seguidas derrotas aos exércitos britânicos. Em 1453,
A conquista da cidade de Bordeaux obrigou os ingleses a admitir sua derrota, dando fim à Guerra dos 100 Anos. Depois disso, a monarquia francesa ganhou amplos poderes sob a tutela do rei Carlos VII. É claro, eu poderia me estender muito mais falando sobre a Guerra dos 100 Anos. Ficaria horas aqui com vocês, mas procurei dar uma visão genérica sobre o tema. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, passem a fazer parte aqui da nossa comunidade, do Que História é Essa? Venham conosco usufruir de novos vídeos semelhantes a esse. Eu, Max Goniades, desejo um abraço, uma boa semana para todos vocês. E obrigado por estarem mais uma vez conosco. Até mais, pessoal.